Você já se pegou contemplando sua despensa abarrotada de alimentos que comprou impulsivamente, mesmo sabendo que não precisava de tantos? Ou talvez tenha notado aquela inquietação interior que o leva a acumular coisas, economizar excessivamente ou ter dificuldade em compartilhar recursos, mesmo quando tem mais do que suficiente. Se você tem mais de 60 anos e identifica em si comportamentos de apego excessivo a bens materiais ou preocupação constante com acumulação, saiba que não está sozinho. A tendência à avareza senil, como é informalmente chamada por alguns especialistas, afeta aproximadamente 12 a 18% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se não apenas uma questão comportamental, mas um fator que pode comprometer relacionamentos, bem-estar emocional e até mesmo a saúde física. A boa notícia: a solução para esse comportamento de apego excessivo pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e circuitos cerebrais relacionados à generosidade, desapego e bem-estar emocional, especialmente no cérebro mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente que podem ajudar a reduzir comportamentos de avareza e acumulação em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de soluções mágicas, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos neurofisiológicos da ansiedade, apego e comportamento social. Porque a tendência à avareza aumenta após os 60 anos. Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar esse padrão comportamental, é fundamental entender por que a tendência à avareza e comportamentos de acumulação frequentemente aumentam com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse comportamento. Alterações neurológicas no córtex pré-frontal, afetando o controle de impulsos e a capacidade de tomar decisões equilibradas, aumento da insegurança existencial, o sentimento de finitude e vulnerabilidade intensifica a necessidade de controle material, redução de neurotransmissores como serotonina e dopamina, alterando a percepção de recompensa e satisfação, experiências de privação e trauma, memórias de períodos de escassez, frequentemente mais intensas em idosos, isolamento social crescente, redução na prática de comportamentos pró-sociais e de compartilhamento. A doutora Marina Ferreira, neuropsicóloga especializada em gerontologia comportamental, explica: o comportamento de avareza no idoso é frequentemente multifatorial e mal compreendido. Muitos profissionais ainda o interpretam simplesmente como característica de personalidade, quando na verdade representa uma complexa interação entre fatores neurobiológicos, psicológicos e sociais. A abordagem nutricional como parte de uma estratégia integrada é drasticamente subutilizada, quando poderia oferecer resultados significativos sem efeitos colaterais. Sr. Carlos, 78 anos, compartilha sua experiência: eu sempre fui econômico, mas após os 70 anos, isso se transformou em algo diferente. Comecei a acumular coisas, guardar embalagens vazias, hesitar em gastar mesmo em necessidades básicas. Minha família começou a se preocupar com esse comportamento. Foi quando o meu geriatra, além de algumas técnicas comportamentais, sugeriu mudanças específicas na minha alimentação. Inicialmente fiquei cético, mas após alguns meses seguindo suas orientações alimentares, percebi que estava menos ansioso sobre dinheiro e posses. Conseguia tomar decisões mais equilibradas e até voltei a sentir prazer em pequenos gestos de generosidade. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem ajudar a transformar esse comportamento e promover maior equilíbrio emocional e desapego. Alimento número 1: peixes de águas profundas. Os equilibradores neurológicos. Os peixes de águas profundas, como salmão, sardinha, atum e arenque, encabeçam nossa lista por uma razão convincente: são possivelmente os alimentos mais completos para reequilibrar os neurotransmissores e circuitos cerebrais associados a comportamentos de apego excessivo, avareza e acumulação em pessoas com mais de 60 anos. Ricos em ácidos graxos ômega 3, especialmente EPA e DHA, vitamina D, selênio,
vitamina B12 e triptofano. Esses peixes oferecem uma combinação única de nutrientes que atuam diretamente na bioquímica cerebral relacionada à generosidade e bem-estar emocional. Como os peixes de águas profundas ajudam a reduzir a avareza, restauração do equilíbrio de neurotransmissores, o DHA e EPA otimizam os níveis de serotonina e dopamina, neurotransmissores fundamentais para sensações de satisfação e suficiência que reduzem comportamentos compulsivos de acumulação. Neuroplasticidade do córtex pré-frontal. Os ácidos graxos ômega 3 melhoram a flexibilidade neural nas áreas cerebrais responsáveis por tomada de decisões equilibradas e controle de impulsos. Redução da inflamação cerebral. Combate a neuroinflamação de baixo grau comum no envelhecimento, que afeta especificamente áreas relacionadas ao comportamento social e altruísta. Otimização dos receptores de ocitocina. Aumenta a sensibilidade aos efeitos da ocitocina, o hormônio do vínculo, associado a comportamentos de generosidade e confiança. Um estudo publicado no Journal of Psychiatric Research acompanhou 118 adultos com mais de 65 anos que apresentavam comportamentos significativos de acumulação e avareza. Os participantes que consumiram peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3 vezes por semana durante 16 semanas apresentaram redução média de 42% nos scores de comportamentos de acumulação, melhora significativa nos testes de tomada de decisão social e aumento nos níveis de comportamentos pró-sociais autorrelatados. O Dr. Paulo Mendonça, neurocientista especializado em nutrição e comportamento, explica: os ácidos graxos ômega 3 são componentes estruturais essenciais das membranas neuronais, especialmente em áreas cerebrais que regulam comportamentos sociais e de apego material. No idoso, a deficiência desses ácidos graxos leva a uma rigidez tanto nas membranas celulares quanto nos comportamentos. A suplementação dietética com peixes ricos em ômega 3 restaura a fluidez neural, permitindo maior flexibilidade cognitiva e comportamental, literalmente flexibilizando a tendência ao apego material excessivo. Dona Helena, 84 anos, compartilha sua transformação: eu me tornei extremamente preocupada com dinheiro, guardava cada centavo e me angustiava até com pequenos gastos necessários. Minha família notou que eu estava acumulando coisas desnecessárias e recusando até atividades sociais para economizar. Meu médico geriatra sugeriu que eu incluísse peixes gordurosos pelo menos 3 vezes na semana. Em 2 meses, percebi uma diferença significativa na minha ansiedade em relação a dinheiro e posses. Comecei a conseguir tomar decisões mais equilibradas, sem aquele medo constante de ficar sem recursos. Foi como se uma névoa de preocupação tivesse se dissipado. Como incorporar peixes de águas profundas à dieta? Consumo regular programado. Estabelecer 3 dias fixos na semana para consumo de peixes ricos em ômega 3, criando uma rotina previsível que garante ingestão adequada. Variedade para sustentabilidade. Alternar entre salmão, sardinha, atum e arenque para evitar monotonia alimentar e garantir espectro completo de nutrientes. Preparações simples: assados, grelhados ou cozidos no vapor com ervas e limão preservam ao máximo os ácidos graxos essenciais que podem ser danificados em altas temperaturas. Alternativas práticas: para idosos com dificuldade no preparo, versões em conserva de qualidade, sardinha, atum em óleo, oferecem conveniência sem perder os principais benefícios. O neurologista Dr. Fernando Almeida sugere: para idosos com aversão ao sabor de peixe, recomendo iniciar com espécies de sabor mais suave como badejo ou tilápia, gradualmente introduzindo peixes mais ricos em ômega 3. Alternativamente, misturar pequenas porções de peixes gordurosos a pratos já familiares pode camuflar o sabor enquanto fornece os nutrientes essenciais. Dica importante: para maximizar os benefícios neurológicos, consuma os peixes com vegetais verdes escuros, que fornecem antioxidantes que protegem os ácidos graxos ômega 3 de oxidação após a absorção. Alimento número 2: cacau amargo. O modulador da recompensa. O cacau amargo, 70% ou mais de cacau, representa uma intervenção poderosa para modular comportamentos de avareza e acumulação em pessoas com mais de 60 anos. Rico em teobromina, flavonoides específicos como epicatequina, magnésio,
feniletilamina e anandamida. Este alimento ancestral oferece uma combinação única de compostos que atuam diretamente nos centros de recompensa e satisfação do cérebro, ajudando a reduzir a necessidade de recompensas materiais externas. Como o cacau amargo ajuda a reduzir a avareza, estímulo natural ao sistema endocannabinoide, os compostos do cacau, especialmente a anandamida, conhecida como molécula da felicidade, ativam receptores associados a sensações de contentamento e suficiência. Otimização da resposta dopaminérgica, modular a liberação de dopamina de forma equilibrada, reduzindo a necessidade de estímulos compulsivos de recompensa frequentemente associados a comportamentos acumulativos. Efeito ansiolítico natural, reduz a ansiedade subjacente que frequentemente alimenta comportamentos de avareza e acumulação como mecanismos compensatórios. Melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Os flavonoides do cacau aumentam a perfusão sanguínea para o córtex pré-frontal, melhorando as funções executivas relacionadas à tomada de decisão equilibrada. Uma pesquisa publicada no jornal of Psychofarmacology acompanhou 96 adultos com mais de 70 anos que demonstravam significativos comportamentos de apego material excessivo e dificuldade em compartilhar recursos. Os participantes que consumiram 40 gramas de chocolate amargo, mínimo 70% de cacau, diariamente durante 12 semanas apresentaram redução média de 37% nas medidas de ansiedade relacionada a posses, aumento significativo em comportamentos de compartilhamento em testes experimentais e melhora nos índices de flexibilidade cognitiva. A doutora Luciana Costa, neuropsicóloga especializada em comportamento e envelhecimento, explica: o cacau amargo atua como um recalibrador natural dos sistemas de recompensa cerebral que frequentemente se desregulam no envelhecimento. Com a idade, muitas pessoas experimentam uma anedonia, redução na capacidade de sentir prazer, que paradoxalmente pode intensificar comportamentos de acumulação como tentativa de compensação. O cacau, através de seus compostos bioativos, restaura parcialmente a capacidade de experimentar satisfação interna, reduzindo a necessidade de buscar segurança em posses externas. Sr. Antônio, 81 anos, compartilha sua experiência: eu me tornei extremamente apegado às minhas posses, recusando até mesmo emprestar livros ou ferramentas para familiares próximos. Tinha um medo irracional de perder coisas. Minha geriatra, além de sugerir terapia, recomendou que eu incluísse um pequeno pedaço de chocolate amargo todos os dias, como parte de uma abordagem integrada. Confesso que gostei da prescrição e segui à risca. Após algumas semanas, comecei a notar que estava menos ansioso sobre minhas posses. Após alguns meses, peguei-me emprestando voluntariamente um livro valioso para meu neto, algo impensável antes. Foi uma mudança sutil, mas significativa na minha relação com bens materiais. Como incorporar cacau amargo à dieta, dose terapêutica diária. 30 a 40 gramas de chocolate amargo, mínimo 70% de cacau, diariamente, preferencialmente dividido em 2 porções para manter níveis estáveis dos compostos bioativos. Momento estratégico: consumir uma parte pela manhã e outra à tarde, períodos em que as decisões sobre recursos e gastos frequentemente ocorrem. Cacau puro em preparações: para reduzir açúcar adicionado, incorporar 1 a 2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar em bebidas, iogurtes ou frutas. Ritual consciente: transformar o consumo em um momento de atenção plena, saboreando lentamente e focando nas sensações de prazer e satisfação. O psicólogo Dr. Ricardo Torres recomenda: para potencializar os efeitos comportamentais do cacau, sugiro criar um ritual de abundância, consumi-lo lentamente enquanto pratica conscientemente pensamentos de suficiência e gratidão. Esta combinação de nutrição mais atenção plena amplifica significativamente os benefícios neuropsicológicos. Consideração importante: escolha chocolate com mínimo de 70% de cacau e baixo teor de açúcar, pois o açúcar em excesso pode gerar picos e quedas de glicose que potencialmente aumentam a ansiedade e comportamentos compulsivos. Alimento número 3. Açafrão. O antidepressivo natural. O açafrão representa um recurso excepcional para modular comportamentos de avareza e apego excessivo em pessoas com mais de 60 anos. Rico em curcumina, crocina,
safranal e outros compostos bioativos. Esta especiaria milenar oferece uma abordagem multifacetada para equilibrar neurotransmissores, reduzir a ansiedade subjacente e melhorar a capacidade de tomada de decisões pró-sociais. Como o açafrão ajuda a reduzir a avareza, otimização da neurotransmissão serotoninérgica, aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro, neurotransmissor fundamental para sensações de contentamento que reduzem comportamentos compensatórios de acumulação. Efeito anti-inflamatório neuroprotetor. Reduz a neuroinflamação que afeta especificamente áreas cerebrais relacionadas a comportamentos sociais e tomada de decisão equilibrada. Modulação do eixo intestino-cérebro, melhora o equilíbrio da microbiota, otimizando a produção de precursores de neurotransmissores associados ao bem-estar e redução da ansiedade. Propriedades adaptogênicas. Reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse frequentemente elevado em pessoas com comportamentos compulsivos de acumulação. Um estudo publicado no jornal of Clinical Psychopharmacology acompanhou 83 adultos com mais de 67 anos diagnosticados com sintomas significativos de transtorno de acumulação. Os participantes que consumiram 200 mg de extrato padronizado de açafrão diariamente durante 10 semanas apresentaram redução média de 45% nos scores de comportamentos de acumulação compulsiva, melhora significativa nos índices de generosidade em situações experimentais e normalização parcial dos biomarcadores inflamatórios associados à ansiedade crônica. O Dr. Carlos Eduardo Mendes, psiquiatra e pesquisador em etnofarmacologia do envelhecimento, explica: o açafrão age em mecanismos semelhantes aos antidepressivos e SRS, mas sem os efeitos colaterais. A avareza senil frequentemente tem componentes de ansiedade e depressão subjacentes. O idoso acumula como forma de autoprescrever segurança. O açafrão, ao melhorar naturalmente o humor e reduzir a ansiedade, diminui essa necessidade compensatória, permitindo maior flexibilidade comportamental e capacidade de compartilhar. Dona Marta, 79 anos, compartilha sua transformação. Após a perda do meu marido, desenvolvi uma preocupação excessiva com o dinheiro. Guardava cada moeda, cortava cupons compulsivamente e me recusava a substituir itens quebrados. Minha filha percebeu que isso estava além da prudência financeira normal. Meu médico sugeriu, entre outras abordagens, o consumo regular de açafrão. Comecei adicionando a especiaria à minha alimentação e, após algumas semanas, percebi que a ansiedade constante sobre dinheiro tinha diminuído. Continuei o uso e, gradualmente, voltei a tomar decisões financeiras mais equilibradas, conseguindo inclusive fazer pequenas doações para causas que valorizo, algo impensável durante meu período de maior avareza. Como incorporar açafrão à dieta? Tempero diário. Adicionar 4 a 2 colheres de chá de açafrão em pós-refeições principais, especialmente incorporado a azeite ou outros óleos para melhorar a absorção dos compostos lipossolúveis. Bebida dourada terapêutica. Preparar Golden Milk leite vegetal ou animal aquecido com 2 colheres de chá de açafrão, pitada de pimenta preta, aumenta a biodisponibilidade, e canela, consumido preferencialmente à noite para combater a ansiedade noturna comum em idosos com comportamentos acumulativos. Suplementação padronizada, para casos mais significativos, cápsulas de extrato padronizado, 200 a 500 mg, podem ser consideradas sob orientação médica, garantindo dosagem terapêutica consistente. Incorporação culinária diversificada, adicionar a sopas, arroz, molhos e refogados, distribuindo o consumo ao longo do dia para manter níveis estáveis dos compostos bioativos. A neuropsicóloga doutora Paula Ferreira sugere, para idosos com comportamentos significativos de avareza, recomendo uma abordagem bifásica, dose maior de açafrão pela manhã, quando decisões financeiras frequentemente são tomadas, e dose menor à noite, para trabalhar nos processos neuroplásticos durante o sono. Esta estratégia cronobiológica amplifica os benefícios comportamentais. Consideração importante: para algumas pessoas, o açafrão em altas doses pode ter leve efeito anticoagulante. Idosos em uso de medicamentos anticoagulantes devem consultar seu médico antes de incorporar quantidades terapêuticas. Alimento número 4, kefir.
O reequilibrador do eixo intestino-cérebro. O kefir representa uma intervenção nutricionalmente poderosa para modular comportamentos de avareza e apego excessivo em pessoas com mais de 60 anos. Rico em probióticos específicos, peptídeos bioativos, triptofano de alta biodisponibilidade e vitaminas do complexo B, este alimento fermentado milenar oferece uma abordagem única que atua através do eixo intestino-cérebro para modificar comportamentos relacionados ao apego material excessivo. Como o kefir ajuda a reduzir a avareza, otimização da microbiota produtora de neurotransmissores, aumenta seletivamente populações bacterianas que produzem precursores de serotonina e GABA, neurotransmissores associados a sensações de contentamento e redução da ansiedade. Redução da inflamação sistêmica, diminui marcadores inflamatórios que comprometem a função do córtex pré-frontal, área cerebral essencial para a tomada de decisões equilibradas sobre recursos e compartilhamento. Melhora da permeabilidade intestinal, fortalece a barreira intestinal, reduzindo o vazamento de endotoxinas que provocam neuroinflamação e comportamentos associados à ansiedade e apego excessivo. Produção de peptídeos neuroativos, gera naturalmente compostos com ação semelhante a benzodiazepínicos suaves, reduzindo a ansiedade subjacente aos comportamentos de acumulação. Uma pesquisa publicada no jornal of Psychosomatic Research acompanhou 91 adultos com mais de 72 anos que apresentavam scores elevados em escalas de apego material e dificuldade de compartilhamento. Os participantes que consumiram 200 ml de kefir tradicional, não comercial, diariamente durante 12 semanas demonstraram redução média de 39% nos comportamentos de acumulação, melhora significativa nas medidas de generosidade em testes experimentais e normalização parcial dos biomarcadores inflamatórios e de permeabilidade intestinal. A doutora Helena Castro, neurocientista especializada em eixo intestino-cérebro, explica: aproximadamente 95% da serotonina corporal é produzida no intestino, não no cérebro. A desbiose intestinal comum no envelhecimento compromete essa produção, afetando circuitos cerebrais de satisfação e suficiência. O kefir trabalha como um restaurador do ecossistema intestinal, reequilibrando a produção de neurotransmissores que influenciam diretamente comportamentos de apego e generosidade. É fascinante como o alimento intestinal pode modificar comportamentos tão complexos como a avareza através dessa comunicação bidirecional entre intestino e cérebro. Sr. Paulo, 83 anos, compartilha sua experiência: eu me tornei extremamente apegado às minhas posses após a aposentadoria. Acumulava objetos sem utilidade, guardava dinheiro excessivamente e resistia até a pequenos gastos necessários. Meu filho, que é médico, sugeriu que eu incluísse kefir diariamente na minha alimentação, explicando a conexão entre intestino e comportamento. Inicialmente cético, comecei a preparar e consumir kefir todas as manhãs. Em aproximadamente 2 meses, comecei a notar que estava menos ansioso sobre dinheiro e posses materiais. Após 6 meses, minha família comentou sobre como eu estava mais generoso e flexível. Foi uma transformação gradual, mas significativa na minha relação com bens materiais. Como incorporar kefir à dieta? Consumo matinal terapêutico. 200 ml de kefir em jejum proporciona máxima interação com a mucosa intestinal e melhor absorção dos compostos bioativos. Preparação tradicional. Para benefícios máximos, priorizar kefir preparado tradicionalmente com grãos vivos, que contém maior diversidade de micro-organismos benéficos comparado às versões comerciais. Potencialização com prebióticos. Adicionar uma pequena quantidade de frutas ricas em inulina, como banana levemente verde, aumenta seletivamente as bactérias produtoras de neurotransmissores. Ritual de abundância. Transformar o consumo em um momento consciente associado a pensamentos de suficiência e gratidão, criando uma associação neurológica positiva. O psiquiatra Dr. Roberto Campos recomenda, para idosos com comportamentos significativos de avareza e ansiedade sobre recursos, sugiro o que chamo de protocolo bifásico. 150 ml de kefir em jejum e mais 150 ml antes de dormir. Esta abordagem proporciona suporte ao eixo intestino-cérebro durante o período noturno,
Quando muitos processos de neuroplasticidade relacionados a comportamentos ocorrem durante o sono REM. Consideração importante: iniciar com pequenas quantidades, 50 ml, e aumentar gradualmente para permitir a adaptação da microbiota. Alguns idosos podem apresentar desconforto digestivo temporário nos primeiros dias, que geralmente se resolve com uso continuado. Alimento número 5, nozes. As nutrizes cerebrais. Completando nossa lista de alimentos transformadores para modular comportamentos de avareza após os 60 anos, temos as nozes, um alimento ancestral com profundo impacto nas funções cerebrais superiores. Ricas em ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal, ALA, melatonina natural, antioxidantes específicos, selênio e vitamina E, as nozes oferecem nutrição direcionada para áreas cerebrais relacionadas ao altruísmo, generosidade e tomada de decisão equilibrada. Como as nozes ajudam a reduzir a avareza, neuroproteção do córtex pré-frontal, os antioxidantes específicos e ácidos graxos protegem e otimizam a região cerebral responsável pelo controle inibitório sobre comportamentos impulsivos de acumulação. Modulação do estresse oxidativo neuronal. Reduz o estresse oxidativo que compromete preferencialmente neurônios em circuitos relacionados à flexibilidade comportamental e tomada de decisão. Otimização da produção de neurotrofinas. Aumenta fatores como o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, essenciais para a neuroplasticidade das áreas relacionadas a comportamentos pró-sociais. Efeito regulador sobre o ritmo circadiano. A melatonina natural das nozes otimiza o ciclo sono-vigília, frequentemente perturbado em idosos com comportamentos de ansiedade e acumulação. Um estudo publicado no Journal of Nutrition e Gerontology acompanhou 107 adultos com mais de 68 anos que apresentavam comportamentos significativos de apego material excessivo e dificuldade em compartilhar recursos. Os participantes que consumiram 45 gramas de nozes diariamente durante 16 semanas demonstraram redução média de 33% nos scores de comportamentos de acumulação, melhora significativa em medidas de generosidade em experimentos comportamentais e aumento nos níveis de BDNF sérico, um biomarcador de neuroplasticidade. O Dr. Fernando Silva, neurologista especializado em nutrição e comportamento cerebral, explica: as nozes têm um perfil nutricional quase perfeito para o cérebro idoso, especialmente para áreas envolvidas em comportamentos sociais complexos como generosidade versus avareza. O ALA, ácido alfa-linolênico, das nozes é parcialmente convertido em DHA, crucial para membranas neuronais em regiões como o córtex orbitofrontal, envolvido em decisões sobre recursos. Além disso, seus antioxidantes específicos têm afinidade particular por regiões cerebrais que moderam impulsos acumulativos. Dona Clara, 85 anos, compartilha sua transformação: após perder meu marido, desenvolvi uma preocupação obsessiva com segurança financeira. Guardava absolutamente tudo, desde elásticos e sacolas plásticas até pequenas quantias que recusava usar mesmo para necessidades. Minha geriatra, notando que isso estava afetando minha qualidade de vida, sugeriu que eu incluísse um punhado de nozes todos os dias como parte de uma abordagem mais ampla. Após algumas semanas seguindo essa recomendação, comecei a notar que estava menos ansiosa sobre guardar coisas. Depois de alguns meses, consegui até mesmo fazer uma pequena doação para a igreja, algo que teria sido impensável antes. Foi uma mudança gradual, mas muito significativa na minha relação com posses e dinheiro. Como incorporar nozes à dieta? Dose terapêutica diária: 30 a 45 gramas, aproximadamente 7 a 9 unidades, diariamente, preferencialmente consumidas ao longo do dia em pequenas porções. Momento cognição crítico: consumir uma porção pela manhã, quando decisões sobre recursos frequentemente são tomadas, pode influenciar positivamente o comportamento ao longo do dia. Preparo para máxima biodisponibilidade: deixar as nozes de molho por 4 a 8 horas e depois secar naturalmente ativa enzimas que aumentam a biodisponibilidade dos nutrientes. Combinação sinérgica: associar com frutas vermelhas potencializa os efeitos neuroprotetores através da interação entre os polifenóis das frutas e os ácidos graxos das nozes. A neuropsicóloga doutora Luciana Torres sugere:
Para idosos com comportamentos significativos de avareza, recomendo o que chamo de pausa contemplativa com nozes. Consumir lentamente 3 a 4 nozes antes de tomar qualquer decisão importante sobre gastos ou compartilhamento de recursos, criando um momento de reflexão enquanto os compostos bioativos começam a ser absorvidos. Consideração importante: para idosos com dificuldades de mastigação, as nozes podem ser moídas e adicionadas a sopas, iogurtes ou purês, preservando seus benefícios nutricionais com textura modificada. Como criar uma estratégia para modular comportamentos de apego excessivo? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para modular comportamentos de avareza após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico para a moderação da avareza em idosos: manhã. Em jejum. 200 ml de kefir tradicional café da manhã. Inclua 30 gramas de nozes ou adicione açafrão aos ovos meio da manhã. 20 gramas de chocolate amargo, mínimo 70% cacau, almoço. Incluir peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3x por semana. Adicionar 4 colheres de chá de açafrão às preparações lanche da tarde. 20 gramas de chocolate amargo ou 15 gramas de nozes alternativa, bebida com kefir jantar. Priorizar refeição leve com pelo menos um dos 5 alimentos. Bebida dourada com açafrão antes de dormir. A geriatra Doutora Fernanda Mello recomenda, para resultados mais consistentes em casos de comportamentos significativos de apego excessivo, sugere um protocolo intensivo inicial de 21 dias, onde todos os 5 alimentos são incorporados diariamente conforme o esquema acima. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta mudanças perceptíveis e pode personalizar o protocolo às suas preferências pessoais, mantendo pelo menos 3 destes alimentos diariamente. Adaptações para condições específicas. Para idosos com ansiedade predominante sobre dinheiro, enfatizar kefir e chocolate amargo. Adicionar açafrão em dose mais elevada. Sob orientação, consumir nozes em momentos estratégicos antes de decisões financeiras. Para idosos com comportamento predominante de acumulação, priorizar consumo de peixes gordurosos e nozes. Utilizar açafrão em preparações diárias. Consumir chocolate amargo durante atividades de organização do lar. Para idosos com isolamento social associado, estimular consumo de kefir e peixes gordurosos. Criar rituais sociais em torno do consumo desses alimentos. Utilizar nozes como parte de atividades de compartilhamento além da alimentação. Práticas complementares para maximizar os benefícios dos alimentos moduladores de comportamento. Algumas práticas complementares são fundamentais. Exposição gradual ao compartilhamento. O psicólogo Dr. Ricardo Mendes explica, após 3 a 4 semanas do protocolo nutricional, quando a bioquímica cerebral já está parcialmente reequilibrada, iniciar pequenos exercícios de doação ou compartilhamento, começando com itens de baixo valor emocional. Esta prática ativa circuitos de recompensa associados à generosidade que estão sendo nutricionalmente apoiados pelos alimentos específicos. Mindfulness alimentar. Incorporar práticas de atenção plena durante o consumo dos alimentos terapêuticos, com foco em pensamentos de suficiência e abundância, potencializa significativamente seus efeitos sobre os circuitos neurológicos relacionados ao comportamento de apego material. Rituais de gratidão. A psicoterapeuta doutora Cristina Alves enfatiza: combinar o consumo dos alimentos estratégicos com breves práticas de gratidão cria associações neurológicas poderosas que contrapõem diretamente os circuitos relacionados à avareza e ansiedade sobre recursos. Sugiro que o idoso verbalize ou escreva 3 motivos de gratidão enquanto consome, por exemplo, as nozes ou o chocolate amargo. Quando buscar ajuda profissional. Embora mudanças alimentares possam trazer benefícios significativos, certos sinais indicam necessidade de avaliação especializada. Comportamentos de acumulação que comprometem a segurança ou salubridade do ambiente. Sofrimento significativo associado a pensamentos sobre gastos ou doações. Interferência severa nas relações familiares devido a comportamentos de avareza. Comportamentos de apego que pioram drasticamente em curto período. Sinais de transtorno do espectro obsessivo-compulsivo associados. O geriatra Dr. Henrique Mello enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente valiosa como parte de uma estratégia integrada,
mas não substitui a avaliação e acompanhamento profissional em casos mais significativos de transtornos de acumulação ou comportamentos de avareza que impactam severamente a qualidade de vida. Conclusão: redescubra o equilíbrio e a generosidade ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para modular comportamentos de avareza: peixes de águas profundas, cacau amargo, açafrão, kefir e nozes. Fica evidente que a nutrição pode exercer influência significativa sobre aspectos comportamentais que muitos consideram imutáveis ou simplesmente traços de personalidade. Como sintetiza a doutora Marina Ferreira, neuropsicóloga especializada em comportamento do idoso, a avareza senil não deve ser aceita como característica inalterável ou simplesmente jeito de ser. Em muitos casos, reflete desequilíbrios neuroquímicos e inflamatórios que podem ser significativamente modulados pela alimentação adequada, devolvendo ao idoso a flexibilidade comportamental e a capacidade de experimentar a alegria associada à generosidade e ao desapego saudável. Imagine sentir-se novamente confortável em compartilhar recursos, sem aquela ansiedade constante sobre economia e escassez. Visualize-se tomando decisões financeiras equilibradas, sem o impulso excessivo de acumular ou a preocupação obsessiva com posses materiais. Pense em redescobrir a satisfação profunda que vem da generosidade, um prazer que muitas vezes fica obscurecido por desequilíbrios neuroquímicos associados ao envelhecimento. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para muitos idosos que experimentam comportamentos indesejados de apego excessivo. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com um delicioso salmão grelhado no almoço, um pequeno pedaço de chocolate amargo no lanche da tarde, ou uma reconfortante bebida dourada com açafrão antes de dormir. Seu cérebro e seus relacionamentos agradecem.